Bom dia maravilhosas, bom dia amores. Como pode melhorar ainda mais o universo? O que mais é possível? O que mais é possível que eu penso ser impossível, que se eu permitir as possibilidades vai atualizar uma nova realidade. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Como podemos atualizar os nossos sonhos na nossa realidade. E aí, vão me falando aí se vocês têm sonhado. Como que tá aí, gente? Estão sonhando muito? Estão sonhando pouco? Estão sonhando só quando vão dormir? Como pode melhorar, hein, universo? O que mais é possível? O que está disponível pra gente hoje aqui receber de consciência? Sabe que uma das perguntinhas que eu gosto muito é aquela do que mais é possível além dos nossos sonhos mais loucos. Bom dia, mames! Bom dia, bom dia, bom dia! Tá friozinho hoje, né, gente? Tá meio tempinho, tá meio assim, chororô. Muito bom pra gente ficar na cama. Só que aí, como que a gente vai intencionar nossa energia para realizar os nossos sonhos, hein? Então vamos chegando aí. Como que vocês estão? Bom dia, Prisciliro! A gente tava falando agora há pouco que esse tempinho tá demais, né? Tá demais. E meninas, por que eu escolhi falar sobre esse assunto, sobre a atualização, né, a manifestação dos nossos sonhos nessa realidade? Na verdade, o que eu percebo até por mim mesmo, né, com frio e com preguiça, isso daí. A realização dos sonhos era algo que eu não tinha muito na minha vida. Na verdade, me digam aí vocês, se vocês sonham. Para quem sonha, coloca 1. Para quem tá sonhando muito, coloca 1. Para quem não tem nenhum sonho, coloca 2. Eu achava que eu não tinha nenhum sonho para realizar. E aí, todas as vezes que surgia uma oportunidade de fazer o mapa dos sonhos, né, de colocar ali em visualização, eu tinha um pouco de dificuldade. Na verdade, eu sempre visualizava a resolução da minha dificuldade no momento que era o dinheiro. Como pode ser mais incrível? E se dinheiro não fosse o problema, o que a gente escolheria hoje? E daí essa questão dos sonhos é algo que sempre mexeu muito comigo, porque é como se eu não quisesse colocar nenhum tipo de sonho, nenhum tipo de objetivo, para não ter que ter nenhum compromisso, né? Então, às vezes a gente fala que não tem sonhos, porque muitas vezes a gente se sente incapaz de conquistá-los, né? E às vezes até a gente não quer criar esse compromisso. Porque se a gente cria um compromisso de que vai realizar um sonho e talvez aquele sonho não aconteça, a gente não quer se sentir fracassado, que é o que a gente aprende quando não se realiza algo que a gente se propõe, né? Mas aí são várias definições que existem nessa realidade e que não convidam, né, a atualização dos nossos sonhos. E daí, com esse tempo, né, no autoconhecimento, trabalhando, usando as ferramentas, eu já realizei muitos sonhos, né? Já realizei muitos objetivos, eu já criei sonhos que eu nem sabia que eu tinha e que foram acontecendo ao longo do caminho. Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso também. Não sonha muito, né? Priscila colocou aqui que não sonha muito, só na hora que vai dormir. A Aniele colocou viajar o mundo, o que mais é possível, inclusive é algo que já vai acontecer, né? Já, isso é muito bom. E nós vamos entender por que isso acontece. O que diferencia uma pessoa que é realizadora de sonhos e uma pessoa que é uma realizadora de planejamento? Ai, gente, eu separei tanta coisa para falar com vocês, mas vamos ver o que vai se requerer aqui. E a gente vai percebendo a energia. A minha mãe colocou aqui, né, o carro que ela sonha em ter. A primeira coisa que eu queria que vocês trouxessem agora para a consciência é o motivo que vocês têm para realizar esse sonho. O motivo. E o que é o motivo, né? É a motivação, é por que você gostaria de realizar.
E aí o que às vezes acaba acontecendo? A gente usa um motivo que não é verdadeiro. A gente usa um motivo que é uma mentira. Como assim é uma mentira? Se eu tiver com um sonho para realizar e nesse sonho, por exemplo, eu estiver defendendo ou evitando algum ponto de vista que não seja meu, que não seja verdadeiro para mim, esse sonho não vai se realizar. Essa foi um dos primeiros insights que eu aprendi na busca do autoconhecimento. Logo assim que eu conheci as ferramentas, que eu entendi isso fez muito sentido para mim. E eu vou explicar aqui um pouquinho por quê. Talvez você tá aí com um sonho para realizar. Vamos pegar a Niele, né? Niele tá aí com um sonho de viajar pelo mundo. E ela tem esse sonho já há bastante tempo e tal, só que ela sente que esse sonho não sai do papel. Não é a realidade dela hoje, porque isso mudou, né, Niele? Mas vamos supor que a motivação da Niele em realizar esse sonho fosse porque a mãe dela também já foi uma pessoa que viajou muito. A mãe dela já teve coragem de ir para fora do país, a mãe dela já foi essa pessoa que foi primeiro e que fez muitas coisas e ela se espelha na mãe dela. E aí por isso que ela quer também viajar. E daí o que acaba acontecendo? Isso é um ponto de vista, porque ela quer fazer, ela também quer ser uma pessoa que viaja ao mundo por conta da mãe dela. E se isso não for algo verdadeiro para o ser dela, para o corpo, né, que faça sentido para a vida, para o caminho, para o propósito dela aqui na Terra, isso não vai se realizar. É por isso que os nossos motivos eles precisam estar muito claros e conectados com o que é verdadeiro para a gente, tá? Bom dia, meninas que estão chegando agora. E essa semana eu até coloquei sobre a comparação, né? Fiz um post aí que eu não me lembro agora. Gente, vocês sabem que eu não gravo nada, né? Mas me veio, assim, esse insight de colocar lá sobre a nossa jornada, sobre essa questão do ponto de referência. E eu compartilhei aqui. E o que acaba acontecendo muitas vezes? Você pega um ponto de referência que é do outro, você pega algo que é do outro e você tenta embutir na sua realidade porque você definiu que aquilo é o seu caminho ou que você tem que ser daquela forma. Mas o quanto de tudo isso que a gente faz hoje, na verdade, não faz sentido para o nosso ser. Na verdade, não é verdadeiro. E isso é muito forte, porque vários momentos da nossa vida a gente se pega paralisado por conta que a gente tá vivendo em um ponto de vista de outra pessoa, tá bom? E aí voltando, né? Quando a gente não está usando uma motivação que seja verdadeiro para realizar esse sonho, uma motivação, algo que realmente seja leve para você, e eu vou falar uma palavrinha aqui, gente, que seja divertido. A vida é sobre você se divertir. Se você está em busca de um sonho maltratando o seu corpo, não se priorizando, deixando, né, o seu corpo, o seu ser para lá e só na busca pelo dinheiro, pela realização daquilo que você mal identifica o motivo que você gostaria de realizar, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a gente precisa olhar primeiro para dentro e começar a avaliar o porquê que eu quero aquilo ali. E aí eu gostaria que vocês refletissem hoje nesses sonhos que vocês colocaram aí. Se quiser, compartilha aqui comigo para quem está chegando agora. O sonho que vocês têm, né? A minha mãe já compartilhou que é o carro. A Nelly compartilhou que é viajar o mundo. Prisciliro disse que quase não tem. Gente, Prisciliro é um apelido carinhoso. A Priscila disse que quase não tem sonhado muito. E aí, por que a gente não tem sonhado muito? Será que a gente acha que é possível realizar? A gente acha que está disponível? A Niele falou que está na loucura de organizar a mudança e mesmo assim está sendo leve e feliz. Pé no mundo. Muito bom, gente. A Niele, que eu vou contar um pouquinho da história dela, mas a gente começou os nossos bate-papos, né? O uso dos óleos essenciais já tem um tempinho e ela sempre compartilhava essa vontade e a gente trabalhou bastante nisso, né, Niele? Sobre nessa busca mesmo de entender o porquê que gostaria de fazer e porquê que muitas vezes não está fazendo. E daí eu separei uma parte de um curso que eu fiz para poder falar aqui com vocês que são sobre os nossos pontos de vistas, tá? A Pri colocou, eu sempre fui assim, acho que boto mais como meta e acabo dando outro nome.
Sim, sim. Na verdade, o sonho ele remete mundo, remete muito a tipo Alice no País das Maravilhas, né? O sonhar, sonhar, sonhar. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque às vezes fica só no campo dos sonhos, né? E a gente não tem nenhuma meta, a gente não tem nenhuma energia direcionada para realizar. Não vou nem dizer um planejamento, mas uma energia que você se dispõe para realizar e olhar aquilo ali. Então é muito interessante também essa percepção, né, dos sonhos. Porque quantas vezes a gente chega para as pessoas, a gente vê as pessoas falando, né? Ah, o meu sonho é ter a casa própria. Mas às vezes ela nunca direcionou nenhuma energia para realizar aquilo ali. Ela não sabe nem como que faz, como que ela pode fazer para criar, para sobrecriar as situações, para atualizar o dinheiro, enfim. Então é muito interessante também a gente perceber isso. Bom dia, Adri! E daí, meninas? Quando você tenta defender um ponto de vista e tenta evitar o ponto de vista, você bloqueia permanentemente. O que acaba acontecendo? A gente funciona sobre os nossos pontos de vista. Então, vamos pegar aí a Aniele de novo, né? Se a Aniele tem um ponto de vista de que viajar o mundo é algo muito trabalhoso, que é caro, né? Que vai gastar muito dinheiro, que ela não tem capacidade para isso, esse é um ponto de vista que ela está mantendo na realidade. E quando a gente tem esse ponto de vista mantendo algo na nossa realidade, a gente está evitando conquistar aquilo. Então, quantos pontos de vista nós estamos defendendo e evitando que estão bloqueando a gente de ser exatamente como a gente é e de atualizar os nossos sonhos nessa realidade? Então, em todos os lugares, espaços, consciências, realidades, tempo, dimensão, onde temos pontos de vista evitando e defendendo, tá? Mantendo na nossa realidade o bloqueio permanente da atualização, né, de uma nova realidade, tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar. Sim, é só dar o comando que sim, você não precisa entender. Pode, POC. E a gente vai limpando esses pontos de vista. Para tantas coisas que estão bloqueando, você está tentando defender o ponto de vista, enquanto ao mesmo tempo está evitando o ponto de vista que o prende a uma realidade sem escolha. E aí, talvez, um outro ponto de vista também muito interessante que me veio agora é que se você é uma pessoa que deseja viajar o mundo, talvez você tenha ouvido em algum momento da sua vida que você precisa ser uma pessoa que tem que ter alguém, né? E aí, como é que você vai, de repente, se colocar em viajar o mundo e ser uma pessoa que não tem uma casa própria, né? Que é o que a gente aprende nessa realidade. E aí você fica funcionando em cima desse ponto de vista, nesse julgamento que nem é seu, né? Você pode ter pego aí de uma outra pessoa e você não cria a sua realidade. Isso é muito interessante também. E daí, o que você defende e evita é o que te mantém preso. Então, quantos pontos de vista nós estamos defendendo hoje que está mantendo a gente presa numa falta de escolha? Percebam aí, né? Percebam aí. Pegue alguma coisa em seu corpo que esteja lá há muito tempo. Percebam no corpo de vocês algo que você gostaria de mudar há muito tempo. Algo que você vem sempre reclamando, vem sempre se queixando. E daí você vai pegar essa coisa que você, né, tanto fala e você vai fazer uma pergunta. Que ponto de vista você está defendendo e que ponto de vista você está evitando que mantém isso em existência? Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos limpar agora, pode, POC, tá? E essa coisa com o corpo, né? Assim como a gente faz com o nosso corpo, é como a gente faz com tudo na vida. Às vezes, se você tá ali reclamando, né, de um negocinho do corpo, que o corpo tá assim, que o corpo tá assado, que tá caindo, que tá não sei o que tá nananã, que você tenta e não consegue, você também tá olhando para isso em todas as áreas da sua vida e tá defendendo e mantendo esses pontos de vista na sua realidade. Seu ponto de vista sempre cria a sua realidade. O ponto de vista que você compra, né, do dinheiro, da falta, da possibilidade, da escolha, da não escolha, é o que vai criar a sua realidade, tá? A Pensamentos Terapêuticos colocou tempo, ela respondeu a caixinha de pergunta, né? E ela colocou lá, o que falta é tempo, porque estamos sempre na correria e não aproveitamos por falta de tempo para curtir a vida com mais alegria e leveza. O que a gente pensa sobre tempo?
Quantos sonhos você ainda não realizou porque você definiu que precisa de tempo? Que precisa-se de muito tempo para você planejar, para você se programar, para você fazer as continhas lá, fazer os cálculos, né? E aquilo se transformar na sua realidade. Porque a gente aprende que nada pode ser muito rápido. Que você hoje colocou lá um objetivo de que você quer o carro e esse objetivo pode ser atualizado semana que vem. Porque a gente tem um ponto de vista de que demora, de que para você realizar isso precisa-se de tempo, tá bom? E o que acaba acontecendo? A gente demora mais do que poderia, né, acontecer rápido. E sabe uma das coisas que aconteceram esses dias com um casal de amigos meus? Eles moravam em um lugar e eles tinham muita vontade de ir para uma casa, né? Eles moravam em apartamento, moram em apartamento ainda, né? E tinham muita vontade de ir para casa. E daí, todas as vezes que eles pensavam, né? Algumas vezes que eles pensavam em mudar, em buscar, sempre vinha, né? Aquele ponto de vista, porque tem que juntar o dinheiro, né? Porque a casa ele é mais cara do que o apartamento. E como que a gente vai fazer? E nananana. E todas as vezes que vinha essa oportunidade, eles não escolhiam, porque sempre ficavam presos no dinheiro. Ou no planejamento, né? E daí, né, a gente conversando e tudo mais, essa pessoa, que é uma amiga minha, ela disse que conversou com a casa dela, com um apartamento no caso, que é o que ela já morava, e falou que ela já estava pronta para ir para um próximo lugar, que já poderia aparecer, o universo já poderia mandar e tudo mais. Gente, isso é a gente trabalhar a consciência e perceber que tudo tem uma consciência. Sua casa tem uma consciência, sua vida tem uma consciência, seu negócio, seu dinheiro, tudo. E você pode simplesmente conversar com isso, porque você está demandando para o universo. Já estou preparada para abrir mão desse lugar aqui, que a gente tá, que a gente foi muito feliz, eu tenho gratidão, e foi falando, né? E daí, na semana seguinte, surgiu a casa. Ela passou por um lugar e tinha a casa lá à venda, né? E essa casa, teoricamente, é num bairro muito bom, né? Então, a gente já pensa o quê, né? Valor. E daí, ela foi, viu o valor e estava dentro da possibilidade. E aí, pra resumir a história, pra não ficar aqui toda a vida nisso, o que aconteceu? Eles fizeram a escolha de comprar a casa, mesmo sem a venda do apartamento. E aí estavam lá na disposição de pegar empréstimo e tudo mais. E aí compraram a casa. Isso já tem um tempo. Quando eles compraram a casa, a mesma corretora que vendeu a casa perguntou se poderia anunciar o apartamento onde eles moravam. E daí eles anunciaram, né? Falaram que sim, que poderia. E, gente, na mesma semana que a corretora vendeu a casa para eles, eles conseguiram vender o apartamento através dessa mesma corretora. Ela levou algumas pessoas lá, né? Levou, na verdade, foi o primeiro cliente do apartamento que ela levou, o cliente comprou. E assim, uau, né? O que mais é possível? Porque nessa realidade, o que a gente aprende? Que você vai vender um imóvel, isso leva tempo, né? Que você tem que escolher. E vai para aquela probabilidade, não, de cada 10 pessoas que vêm, né, uma vai visitar, e aí talvez vai... Então, quantos pontos de vista a gente está defendendo da nossa realidade que está evitando a gente de conquistar algo que gostaria muito, porque a gente julga que é difícil, que é desafiador, que tem que ter uma programação, que tem que ter o tempo. Então, essa questão do tempo e espaço, inclusive, é um ponto que a gente corre nas barras de Axis, que é exatamente isso, para a gente eliminar. E se não tivesse tempo? E se você não tivesse nenhuma referência de tempo? De que pode ser semana que vem, ou que para conquistar tal coisa é só ano que vem, porque tem que ter um ano juntando, um ano poupando. E se pudesse ser realizado agora, o que a gente escolheria? Né? O que está disponível para a gente escolher? E daí foi muito interessante, né? Isso que aconteceu com eles, porque eu fiquei pensando assim, nossa, né? Mais uma vez... a prova aí, né, a materialização, porque assim, o universo ele traz pra gente esses presentes pra gente realmente ver que tudo tá disponível e a partir de uma escolha. Quando eles fizeram a escolha de comprar a casa e tá na disposição de fazer tudo e até pegar o empréstimo, né, que seja, aí tudo aconteceu, né, de uma forma assim rápida. E a gente tava conversando sobre isso, que em uma semana eles estavam lá em um apartamento, né, pensando como seria, e na outra semana já estava tudo pronto. Então,
como pode ser mais incrível, como pode ser mais rápido, tá? E o nosso ponto de vista tem a ver exatamente com isso. Quantos pontos de vista a gente está defendendo e evitando que estão impedindo a gente de realizar os nossos desejos e os nossos sonhos. A Ilana colocou aqui, ó. Aconteceu comigo algo parecido. Eu e meu marido queríamos vender o apartamento, mas no fundo não era real. Passaram 2 anos e nada. Quando sentamos e falamos, vamos vender e compramos nossa casa aqui em outra cidade. Eu acredito que seja isso. E em 2 meses foi vendido, sim. Aqui, tá vendo? É exatamente isso, ó. Enquanto a gente fica falando, sabe por quê? Porque a gente acha que para comprar a casa, que eu acredito que seja o seu caso também, para comprar a casa a gente tem que vender o apartamento para usar o dinheiro. Só que quais são as possibilidades que estão disponíveis ali, que a gente ainda não reconheceu? E daí quando a gente se coloca nessa disposição de perder, porque a disposição é essa, você vai perder, porque se você faz um empréstimo, né, nessa realidade, se você faz um empréstimo, se você pega, sei lá, o dinheiro com alguém, você está perdendo, porque você vai pagar juros. Mas quando a gente se coloca nessa disposição de perder, é aí que a gente pode ganhar. É muito interessante isso. A manifestação ocorre de forma natural quando se expande, sim, exatamente. E quando a gente expande muito a nossa consciência, né, Magá? Muito bom, meninas. Gratidão pela contribuição de vocês, tá? O que a gente está defendendo e o que a gente está evitando que está mantendo preso nessa realidade. Então, pare aí e tragam para a consciência de vocês algo que vocês estão percebendo que a energia está parada. Pode ser no negócio, pode ser no financeiro, pode ser no relacionamento, pode ser em qualquer coisa. Porque assim, quando a gente fala sonho, parece que é algo muito grandioso, né? Ah, sonho. Mas às vezes você tem um objetivo de ter um relacionamento saudável. Às vezes você tem um objetivo, um plano, né, de ter um relacionamento com o seu corpo mais honroso ou com as suas finanças. Então, tudo isso é no campo de realização. Tudo isso engloba os nossos sonhos. Não tem a ver só com sonhos grandiosos, quero muito ir para Disney, entendeu? Tem a ver com qualquer tipo de situação que você queira atualizar em sua vida. Pega essa situação agora, essa energia que está parada aí e leve a sua atenção para ela e se faça essa pergunta. O que você está evitando e defendendo que está te mantendo preso nessa energia? Que pontos de vista você está defendendo e evitando com relação a isso? Tudo que isso é, tudo que isso representa. Vamos destruir, descriar? Sim. A Ilana colocou, isso, perder o que tem para receber algo que não somos capazes. Perder o que tem para receber algo que não somos capazes. Ilana, como assim? Todos os pontos de vista que nós temos sobre capacidades, tá? Definições, julgamentos, vamos destruir, descriar. Pode, POC. Eu não consegui entender muito bem, mas se você quiser trazer mais clareza aqui, a gente pode conversar sobre o assunto. Que pontos de vista você está defendendo e evitando que os mantém no mesmo lugar? Quais são os pontos de vista que você está mantendo e evitando? Ser ou não ser, né? Que se eu fosse, eu já teria saído desse lugar. E que se eu não fosse, eu também já teria saído desse lugar. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar? Sim, pode, POC. E trazendo aqui mais uma vez esse conteúdo que eu coloquei essa semana sobre comparação, às vezes a gente tem a sensação, quando a gente olha pra fora, de que a gente tá parado, né? Tá parado lá, quando você tem um ponto de referência, que muitas vezes esse ponto de referência é a vida ali do seu amigo. Ou a vida de alguém que você olha, enfim. E daí, quantas vezes a gente trabalha nossa energia nessa falta? De que falta aprender, de que falta se mexer, de que falta fazer a escolha, de que falta. E a falta, ela não traz a energia do reconhecimento, né? Desse auto-reconhecimento, dessa valorização. E às vezes a gente tem essa sensação por conta disso, porque tá sempre na falta. Mas e se a gente entendesse agora, né? Nesse exato momento, se você se colocar em um espaço onde só tivesse o seu caminho, você não tivesse mais nenhum caminho para onde olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, o que você pensaria sobre a sua vida? Se você não tivesse nenhum ponto de referência mais hoje para ter que se comparar, o que você pensaria hoje sobre a sua jornada? Se você não tivesse mais
que falar o tempo todo que te falta, né? Que eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Quem você seria hoje? Você tem que ser capaz de escolher qualquer coisa, não evitar e defender qualquer coisa. E daí, aqui ó, conecta exatamente com o que a Ilana falou aqui. Achamos que não somos capazes em relação a comprar uma casa. Sim, isso. Exatamente. Quantas coisas a gente acha que não somos capazes, né? Em todos os lugares, espaços, consciências, realidade, dimensão, tempo, onde estamos defendendo e evitando pontos de vista de incapacidade. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar, POC, tá? Se você não tem que evitar e não tem que defender, pode estar em permissão, e aí você vai estar presente para receber isso que você gostaria. A Vanessa compartilhou aqui com a gente. A energia muda tudo em sua volta. O que você emana para o universo, ele te devolve. Então, seja positivo sempre. Sim, é exatamente sobre isso. E até falei essa semana sobre a questão do carro, né, que estava acontecendo comigo. E eu recebi de uma pessoa muito próxima de mim, que falou assim comigo na semana passada. Esse negócio de pensar positivo não dá certo não. Porque eu tô pensando positivo e aí aconteceu N coisas comigo, né? Que a gente julga que são coisas desinteressantes. E aí eu falei com essa pessoa, eu falei, meu amor, olha só. O fato de você pensar positivo, de você alimentar a sua positividade, não quer dizer que as coisas não vão acontecer, porque tá tudo acontecendo o tempo todo. E aí percebem que é por isso também que a gente não pode ter nenhum julgamento sobre as situações, que a situação é difícil, que é fácil, que é boa, que é ruim. Exatamente por isso. Que aí a gente define como o resultado tem que ser. E aí, se o resultado não é daquela forma que a gente definiu, a gente fala que não deu certo. A gente fala que fracassou. A gente fala que não funciona. Então, como seria simplesmente a gente só fazer a escolha de vibrar no positivo, de mudar a nossa ótica, tá? Não é mentir pra você mesma, mas é você realmente buscar olhar que tudo tem um presente pra você. E tudo é um presente na nossa vida. Todas as situações, até aquelas mais cabeludas e desafiadoras, né? Também tem um presente. E eu conversando também com uma amiga esses dias, a gente estava falando muito sobre essa questão da positividade. E o quanto também que muitas vezes a gente não reconhece que os outros sentimentos, eles também criam na nossa vida, tá? Às vezes você é uma pessoa muito positiva, mas um positivo assim, não quero me preocupar com isso, não quero olhar pra isso, eu escolho viver só aqui, ó, além, entendeu? Só que isso às vezes também não cria. Não tô dizendo que é o seu caso, tá, Vanessa? Eu super entendi o que você quis dizer. Eu sou uma pessoa que busco também viver nesse positivo. Mas a gente tava conversando sobre o quanto que o caos, ele cria. E a angústia também. Inclusive, a gente tava falando sobre esse sentimento. Que a angústia, muitas vezes, ela leva a gente para esse espaço do pontapé, né? Faz você se mexer de alguma forma também. Faz você buscar ali uma saída, né? Buscar uma possibilidade diferente. E é muito interessante que um tempo atrás eu tava passando por uma fase assim, angustiante de uma situação específica. E daí foi um pontapé inicial para virem várias ideias e possibilidades na minha mente. E eu falei, nossa, que legal, né? Que interessante isso. Como que também as situações da raiva, da fúria, da angústia, elas também trazem esse presente e um convite pra gente olhar para as situações de outra forma e para perceber que tem possibilidades diferentes pra gente sair daquilo ali. Então é muito interessante a gente incluir tudo, né? A gente não excluir nada. Jéssica, qual o comando para a área sentimental? Comando de quê, amore? Não entendi. Gente, vocês sabem que a pessoa aqui, né, tem déficit de atenção. E daí eu tô aqui no fluo, eu não consegui entender a sua pergunta. Coloca aí mais coisa para eu conseguir entender. Comando de quê? Comando para criar, comando para não criar. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é o POC, né? Já falei isso aqui com vocês. E bem lá atrás, quando eu aprendi sobre a motivação, que usar algo para criar, né, algo verdadeiro para mim, todas as vezes que vinha um sentimento de incapacidade, inclusive, né, de escassez, de falta, eu usava o POC. Então você pode limpar, a gente aprende, tem várias ferramentas energéticas de limpeza. No Theta Healing a gente fala o cancela, você fala cancela 3 vezes para aquele sentimento não vir para o seu sistema de crenças.
E na barra de Axis a gente fala o POD-POC. Devem ter outras, né, ferramentas que eu não tenho clareza, mas de outras técnicas, né? Mas eu gosto muito de usar o POD-POC, que é para limpar, tá? A pergunta que devemos fazer ao universo para a área sentimental. Então, todos os sentimentos aprisionados ao meu corpo, criando mais dessa mesma situação, tudo que isso é, tudo que isso representa, eu destruo e descrio, POD-POC. Se não lembrar do destruo, descrio, eu limpo. Eu limpo todos os sentimentos de escassez da minha vida, POD-POC. Eu limpo todos os sentimentos de angústia, raiva, fúria que me impedem de criar uma possibilidade diferente da minha vida, POD-POC, tá? Sempre comandos assim, para seguirmos no caminho certo, ou seja, ir na direção do nosso verdadeiro amor. Em todos os lugares, espaços, consciência, realidade e dimensão, onde temos definições do que é certo e do que é errado. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim, POD-POC. Porque se você tem algo na sua vida que gostaria de realizar hoje, e você tem um ponto de vista de que talvez para você realizar aquilo não é certo ou é errado você fazer tal coisa para chegar até lá, você também não vai criar. Então percebem aí, gente, são as nossas palavras que estão conectadas o tempo todo com a nossa realização e a materialização dessa realidade, tá? Então é tudo isso que a gente tem que estar trazendo consciência todos os dias, full time, né? 24/7 ali, a gente tem que estar consciente e presente com o que a gente está falando. Vocês podem perceber que, na maioria das vezes, é o que a gente fala. Tá? Não existe caminho certo. Aí ela colocou, ou seja, ir na direção do nosso verdadeiro amor. Agora, a direção do seu verdadeiro amor, isso é um caminho certo ou um caminho errado? Não tem uma definição. É certo pra você, é verdadeiro pra você, é leve pra você, tá? E que pode ser diferente de todo mundo, tá bom? E aí tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria que vocês incluíssem também hoje, nessa atualização dessa realidade, tá? Desse sonho aí, na materialização, do seu objetivo, do seu plano, de qualquer coisa, gente. Falei sonho, mas pode ser qualquer coisa. Gastamos muita energia tentando fazer relevante coisas que realmente não são. E aí olha para isso que você está vivendo hoje. Olha para isso. Você vai fazer uma pergunta. Isso é relevante? Gente, essa pergunta vocês não têm noção da expansão que ela traz. Olha para exatamente isso aí na sua vida que você está julgando que te falta. Ou de que você precisa melhorar, né? De que você precisa mudar. E se pergunta, isso é relevante para mim? E perceba. Se expandir, se ficar leve, é verdadeiro para você. Sim, isso é relevante. Se não ficar, isso é uma mentira. E aí, quantas vezes a gente está dando significado a situações da nossa vida como relevante? Quantas pessoas você tentou fazer com que fossem relevantes em sua vida e que não são? Quando eu li isso daqui hoje, eu falei assim, nossa, uau. Quantas vezes a gente perde tempo, vou nem colocar perde tempo, né? Mas investe a nossa energia em situações, em pessoas, em lugares, espaços, em situações, de que você acha que aquilo é muito importante pra você, gente. E o quanto a gente pensa sobre importante que não é, né? Aí a Thalita colocou aqui, como é um desafio realmente estar consciente o tempo todo. Sim, amiga, sim. É desafiador, mas é a gente treinar todos os dias, né? Sim, o pensamento atrai, a Vanessa colocou. A Polly, uau mesmo. Então, universo, eu me abro para soltar tudo aquilo que não é relevante em minha vida. Todas as pessoas, todos os lugares, situações, notícias, tudo que isso é, tudo que isso representa, que não tem relevância nenhuma para o meu ser, que me aprisiona em falta, em escassez. Vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim, POD-POC. Olha só, a gente já até solta, né? Já fica até mais leve. Nossa, já ficou até mais divertido aqui. Já ficou. Você pode estar consciente de muitas coisas no mundo. E se elas não forem relevantes para a sua vida, fica difícil lidar com elas. É um desperdício de energia. Mas, gente, não é pra você se julgar como errada, não, tá? Ai, porque eu tenho uma situação hoje com a minha mãe. Nossa, e minha mãe, qualquer um
lugar que minha mãe ocupa na minha vida? Qual que é o espaço que eu tô dando pra ela? Qual que é a significância que eu tô dando pra essa relação? Tá bom? Não é se sentir errada, tá? Mas é simplesmente olhar pra isso e pedir pela consciência. Realmente vale toda essa significância? Vale toda essa relevância que eu tenho colocado aqui nesse relacionamento? É a gente perceber. Pergunte. Olhe para uma situação aqui agora, meninas. Abriu um monte de janela aqui. Pri, que bom. Gente, compartilha, tá? Compartilha aí comigo. O que que tá abrindo aí? O que que tá vindo? Isso é muito interessante, né? Essa pergunta realmente também mexeu muito comigo hoje. Olha para uma situação da sua vida hoje, sim. Aquilo cabeludo, não tem? Aquele negócio cabeludo, assim, que você, né, parece uma cebola. Quanto mais você descasca, mais aparece, né? Mais, né, você tá ali toda a vida, né, fazendo ali, investindo sua energia, investindo em estudos, pagando, porque você definiu que você tem que pagar para conseguir lidar com essa situação. Meu bem, e se perder de si mesma, né? Olhe para isso agora e faça essa pergunta. Isso é relevante para minha vida? É isso. Eu escolho soltar, tá? A Niele colocou: é um verdadeiro ato de desapego, deixar o bom e ir para o novo vir. Sair da zona de conforto faz bem. Sim, exatamente, gente. Que essa zona de conforto, na verdade, não tem conforto nenhum, né? E daí a gente tá também na escolha de receber do desconforto. Se algo for realmente relevante em sua vida, isso virá para você. E aí, de repente, você saberá o que fazer. Quantas situações a gente tem julgado como relevante na nossa vida? E aí você tá aí, às vezes, tentando conquistar e não tá conseguindo, mas isso nem é verdadeiro pra você. Relaxe. Relaxe. Bora relaxar no desconforto? Bora relaxar em todas essas situações? E aí é tão maravilhoso, gente, a gente, assim, perceber que a gente pode economizar a nossa energia com essas situações, com essas pessoas, com esses lugares. Ai, que delícia. É muito bom. E tem uma perguntinha aqui que traz pra gente que, na verdade, é um processo, tá? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para ter total clareza e facilidade com tudo isso por toda a eternidade? Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar? Sim. Pode, POC. Quantas mágicas, mistérios, milagres, possibilidades eu e meu corpo podemos ser para realmente tornar relevante aquilo que faz sentido na minha vida? Tudo que isso é, tudo que isso representa, eu destruo, descrio. Pode, POC, tá? Todas as expectativas, projeções, definições e julgamentos, separações que eu tenho usado para me separar de mim, pela significância das pessoas, dos lugares, das situações, tudo que isso é, tudo que isso representa, eu destruo, descrio. Pode, POC, tá bom? É o verdadeiro chique puxa da vida, sendo que com consciência tudo vem de forma fácil. Sim. Gente, sempre pode ser mais fácil. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Sempre pode ser mais fácil. Sempre pode ser mais leve, tá? E daí aqui eu separei, porque assim, eu faço várias anotações, né? Faço várias anotações e não falo nada daquilo que eu botei. Por isso que eu até evito fazer. Ai, mas vamos lá. Alguém colocou lá na caixinha de perguntas, eu já respondi aqui, né? O que Pensamentos Terapêuticos colocou sobre tempo, né? Sobre tempo. E uma outra pessoa colocou lá pra mim sobre foco, que o que falta pra ela realizar os sonhos é foco. Meu amor, eu gostaria de olhar nos seus olhos assim e te perguntar: quem te disse o que é ter foco? Quantas realidades, definições, julgamentos você tem comprado que você não conquistou ainda porque você não tem foco? E aí você vai pro errado de você, você se sente mal, você acha que ter foco é você fazer aquilo ali todos os dias. Você acha que ter foco é você separar o dinheiro, você acha que ter foco é você economizar, você acha que você ter foco é você fazer algo. E se pudesse ser mais fácil? E se pudesse ser mais simples? E se simplesmente isso que você define que é o foco é somente a energia que você vai escolher colocar nessa situação, ou nesse sonho, ou nessa realização. E é só a sua energia, não é mais nada, tá? Tá bom? Pode POC em todas essas definições de foco.
tá? Que a gente tem. E sabe o que que acontece? A gente vai muito pra esse errado, né? A gente vai, eu sei que a gente vai, eu sei, porque isso acontece comigo, gente. Você pensa assim, eu não conquistei tal coisa ainda, porque eu não sou uma pessoa focada. Porque uma pessoa focada é aquela pessoa que vai lá e faz todo dia. E aí, vamos trazer pro corpo? Vamos trazer pro corpo? A gente acha que o foco, né, pra gente emagrecer, ou pra qualquer coisa que seja, né, pra ganhar mais bumbum, pra perder barriga, pra, né, um monte de coisa que a gente, né, coloca aí no nosso campo de visualização, a gente acha que é o foco de estar lá todo dia malhando, de estar todo dia, né, evitando comer tal coisa, e fazendo tal coisa. Gente, mas o que a gente pensa sobre tudo isso que não é? E se o verdadeiro foco pra gente atualizar um corpo que a gente gostaria, né, na nossa realidade, fosse simplesmente a gente fazer uma pergunta pro corpo? A gente tá mais conectada? A gente tá realmente com pessoas que a gente gostaria de fato? A gente tá evitando os lugares que não fazem bem? E se o foco fosse exatamente você se presentear todos os dias, se amando, falando coisas boas pra você, né, sobre seu corpo, sobre sua vida? E se o foco fosse exatamente esse? E daí, mais uma vez, a gente usa ponto de referência da vida de outras pessoas para, inclusive, determinar se a gente está tendo um foco ou se a gente não está tendo foco. Tá bom? Porque a gente acha que foco é fazer a mesma coisa todo dia. Ok? Quantos pontos de vista e definições você está evitando e você está defendendo na sua realidade que impede você de perceber que o foco é você se honrar todos os dias. Tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar. POC. Como eu já tinha falado na live da semana passada, POC é uma solicitação ao universo para a gente limpar esse sentimento. Existe uma definição por trás disso, tá, gente? Não é nada obscuro, não é nada oculto. É uma definição muito longa, que não cabe aqui trazer isso, mas simplesmente se você escolhe usar essa ferramenta do POC, saiba que você vai estar limpando isso em todos os campos da sua vida. Porque são camadas, a gente está limpando aqui agora, aí isso fica mais leve, você percebe que fica mais leve. Daqui a pouco você vai lidar com uma situação, eu vou desligar aquela live, vou lidar com uma situação e vai vir um sentimento de novo. Aí eu trago aquele sentimento para consciência, POC naquilo ali. É por isso que é um exercício diário, tá? E daí, outra pessoa colocou lá o medo. Essa pessoa tá bem presente aqui na live, sem vergonha. Botou medo, gente, medo, nessa altura do campeonato, né? Pensa, você, um ser milagroso, mágico, que já fez muitas mágicas na sua vida. Muitas, eu tenho certeza que já. Você olha pra tudo isso e você fala assim, o que impede de me realizar tal coisa é o medo. Medo de quê, meu amor? Eu até fiz essa perguntinha e ela me respondeu lá no direct, né? Não me lembro agora exatamente o que ela me respondeu, mas eu gostaria de trazer um pouco mais de clareza sobre o medo. O medo, ele é uma distração. O medo, ele não existe. E o medo, muitas vezes, ele é uma justificativa universal, em que você está se aprisionando no trauma e no drama para não realizar algo. Percebam aí, as pessoas usam muito o medo para controle. Como assim, Jéssica? Se eu falar para vocês aqui agora, gente, tá todo mundo em uma praia. Eu tô aqui com vocês numa praia, né? Vamos colocar. A gente tá lá numa praia, tá? Um dia de sol maravilhoso. Todo mundo tá entrando na água. E aí eu falo assim, eu não entro na água porque eu tenho medo. Ninguém me questiona. Ninguém tenta me explicar, ninguém tenta nada. O medo, ele é uma justificativa universal que aprisiona você na falta de escolha e na falta de possibilidades. Porque percebam, o medo, ele é algo que as pessoas compram como verdade. E aí o tempo todo, nas situações da nossa vida que a gente está usando o medo, tá, como justificativa, a gente realmente não vai ver o que está além. Então não estou dizendo que a gente não tenha medo, tá? Isso também vem para mim, às vezes em algumas situações que são muito grandiosas, assim, tudo mais, vem esse sentimento, né? Mas aí é a gente usar as perguntas. O que está por trás desse medo? O que eu estou evitando? Tá? O que eu estou defendendo? Qual que é o real medo nessa situação? Porque normalmente o que vem por trás é muitas vezes o medo que a gente tem em fracassar. E aí volto lá, lembra na definição das palavras, fracasso ele não existe, porque tudo está sendo criado o tempo todo. Se você define
que 2 mais 2 é igual a 4, e aí quando 2 mais 2 dá 5, você não é para se sentir errada com isso, entendeu? Não é para você tornar isso um fracasso. E se você simplesmente perceber que se você escolher, além desse medo, que se você fizer uma escolha de ir, de se jogar, né, no desconhecido, explorar o inexplorado, você vai ter ali uma consequência da sua escolha. E é só uma consequência, gente. É só uma consequência. Isso não tem a ver com certo, não tem a ver com errado, não tem a ver com bom, não tem a ver com ruim. Quando a gente está presente com isso, as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida e a gente tem essa coragem de se jogar além. A Si colocou aqui, afirmei hoje, o que eu estou evitando ser, que se fosse mudaria o mundo. Sim. E o medo muitas vezes ele convida a gente para esse ponto de vista, né, de evitar. E muitas vezes não é nem medo do fracasso, é o medo do sucesso. Você tem tanto medo às vezes de não ser mais você, né, e de perder as pessoas que você já convive, das pessoas perderem você, de ser diferente, de mudar, tudo isso, gente, está incluído nesse medo. Então a gente tem que começar a fazer perguntas para explorar isso, tá? Então em todos os lugares, espaços, consciências, realidade, dimensão, que eu tô evitando, defendendo, julgando, definindo, tá? Criando expectativas sobre o que é o medo, o que representa o medo na minha vida, tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar. Sim, pode, POC. O que eu não estou disposta a ser que se fosse mudaria o mundo? Essa pergunta que a Se trouxe, ela é uma pergunta muito expansiva. E se não houvesse medo hoje, o que eu escolheria? E se não tivesse ponto de referência, o que eu escolheria? Tá? E é seguir a energia da sua escolha. Não é o que de repente faria sentido pra mim, mas faz sentido pra você e você escolhe, porque você vai estar honrando você, tá? Ótima resposta. Medo do sucesso. Sim, a gente tem muito medo, né, de ser grandiosa e... vou falar brevemente com vocês aqui sobre até um negócio. Sabe o que acontece? Eu tô aqui fazendo a live com vocês, né? Tem lá, sei lá, 8 pessoas na live. E daí, aí vem assim, e se um dia eu fizer live e tiver muita gente? E se tiver muita pergunta? E se as perguntas vierem e eu não souber responder? Então, percebe? A gente vai sempre colocando o sentimento no futuro. Não tô falando que eu tô com esses sentimentos aqui agora, não, que eu tô bem presente. Mas a gente já fica pensando como que vai ser. Mas será que eu vou dar conta depois? E quando tiver tantas e tantas pessoas, aí eu vou ter que contratar pessoas pra fazer pra mim. Será que eu vou encontrar pessoas que fazem pra mim? Nessa realidade as pessoas falam que todo mundo do marketing cobra caro. Nessa realidade, entendeu? Então a gente vai pra nessa mastigação, nessa masturbação mental e não sai disso, não faz a escolha que se requer naquele momento. E se não tivesse amanhã, meu amor, o que você escolheria hoje? Então vamos escolher só por hoje? Aquela assim, né? Só por hoje eu vou fazer essa escolha, entendeu? Vamos criar o movimento do na escolha. Só por hoje. Só por hoje eu vou escolher isso. E, entendeu? Simplesmente soltar aí. Precisa estar aqui hoje, exatamente. Gente, que é tudo que a gente tem, né? E essa questão do marketing, inclusive, acaba sendo um sofrimento, entre aspas, para quem trabalha aqui com empreendedorismo. E Lana vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Tem várias pessoas aqui que trabalham com empreendedorismo, com marketing, enfim. A gente fica nisso, é um looping, entendeu? A gente acha que para crescer precisa do outro, a gente acha que para crescer você precisa lá ter o tráfego pago. Então são muitas definições, tá? Mas vamos voltar aqui pro medo, né? Vamos voltar, que eu já tô lá, né? Viajando o mundo junto com o Niele. Aquele sofrer por antecipação. Sim, exatamente, sofrer por antecipação. E quais são os lugares que eu não estou me jogando no desconhecido por medo? Lembra dos 3 princípios de Axis? Explorar o inexplorado, se jogar no desconhecido e receber do desconforto. E daí, quando você faz uma escolha a partir desse lugar, que é diferente, você não sabe, você tá ali, é como se nesse momento que você se torna vulnerável, que a palavra que vem é essa, né? E o que é essa vulnerabilidade? Você não tem nenhuma referência, porque você nunca teve nesse espaço. É como se pegasse você hoje e falasse assim, olha, fulana, você vai mudar para tal casa, e te colocasse em uma casa totalmente diferente. Entendeu? De um lugar totalmente diferente, onde você não soubesse onde fica nada. Então, esse sentimento de vulnerabilidade, pra mim, Jéssica, né, me remete muito a isso. Eu fico assim, entendeu? Sem saber quem eu sou, sem saber pra onde vou, sem saber se vai pra direita, pra esquerda. Mas é isso que vai criar mais. É isso que vai abrir espaço pra você criar uma nova possibilidade. Lembra das 4 fontes de criação? Perguntas,
possibilidades, perguntas e escolhas, que é a segunda, possibilidades e contribuição. Então, sempre está na pergunta, né? Qual é a escolha que está disponível aqui para mim? Perceber que tudo tem uma escolha, tudo. Não importa a situação que você está vivendo hoje, nem o sonho que você gostaria de realizar, que você fala que é mais louco. Qual que é a escolha que está disponível hoje para você realizar isso, tá? Possibilidade e contribuição. E daí, gente, essas foram as duas perguntas que eu recebi lá, e se vocês quiserem me fazer mais alguma pergunta, podem ficar à vontade. Eu vou falar de 3 coisas que eu já fiz, tá? E não tem regra. Inclusive, eu sou a pessoa que não sigo regra. Mas que fazem sentido e eu percebi nas 3 que conecta a gente na realização. Eu já tive realização de sonhos pelas 3 coisas. Primeiro, colocar, né? Deixa eu só ler aqui o que a Maga tá falando. A mente com o intuito de nos proteger cria o medo do novo, porém isso nos limita. Sim. E aí quando a gente vai buscando por trás desse medo, a gente percebe que nem existe medo. É sempre além. Então por isso que é interessante você se perguntar, tá? Eu trouxe aqui 3 coisitas pra gente fazer, que é um mapa dos sonhos, tá? Pra você visualizar. Tá bom, mãe, mas beijo. Você pode fazer de 3 formas. E por que é importante a gente visualizar? E visualizar, gente, não é pra você fazer cartaz de metas e pra você colocar lá na sua parede e ficar olhando, não. Também se fizer sentido pra você, tá? Mas existem 3 formas. Quando você investe a sua energia ali, por exemplo, né, em pegar uma imagem de um livro, de uma revista, do computador, seja lá de onde for, você já está comunicando para o universo o que você vai realizar. Aquilo já existe no teu campo, você ainda não se permitiu receber, ok? Você não sabe o como e também não precisa saber o como. Então, existem 3 formas que eu já fiz. O mapa dos sonhos, que é você colocar tudo lá, figuras, o que você gostaria de realizar, seja a coisa mais mínima que seja hoje, né? Qualquer coisa, seja uma viagem, um carro, uma blusa nova, uma bota nova e qualquer coisa. Você vai colocar lá no seu mapa dos sonhos. O segundo, tá? Que é o que eu faço hoje, atualmente, que pra mim é mais fácil, rápido e funciona. A lista dos sonhos. Você vai escrever o que você gostaria de realizar na sua vida, tá? E isso não tem a ver só com coisas materiais. Você pode colocar o que você quiser. Tem a ver com relacionamento, tá? Tem a ver, de repente, você quer ser mãe, tá tentando, né? Não sei. Coloca lá. Então, coloca o que você gostaria de realizar. Porque às vezes a gente nem tem clareza, a gente nem tem a coragem de escrever, porque a gente acha que aquilo ali tá muito distante, né, do nosso plano. Mas não está. E a gente tem a caixinha de realização, que eu também já fiz. Na caixinha de realização, você vai pegar as figuras do que você gostaria de realizar e você vai colocar dentro de uma caixa. Inclusive, isso é explicado no livro Peça e Receberás. Em cima dessa caixa, você pode escrever: tudo que tem aqui, eu já realizei. Tudo que tem aqui já existe na minha realidade. E daí, você pode deixar as figuras lá dentro, tá bom? Gente, quando a gente faz esses 3 processos, seja da lista, seja do mapa, seja da caixa, qualquer um que seja, você vai investir a sua energia para você fazer isso, mas não é algo que você vai ficar o dia inteiro fazendo, né? Tá, gente? Eu gosto da lista porque à medida que eu vou lembrando, é um bloco de notas que eu tenho no celular, para vocês terem ideia. Eu anoto lá, tá? E quando você faz isso, você não vai se preocupar com como, você vai soltar. Você já comunicou ao universo que você vai realizar, que aquilo já existe na sua realidade. Aí volto a falar com vocês. É só isso, é só isso. Você não vai se preocupar. Quando vier um sentimento, quando vier alguma coisa, alguma emoção ali que te envolva negativamente na realização daquilo, só limpar, fazer o POD-POC, tá bom? E aí lembra, eu gosto muito dessa pergunta, todas as expectativas e projeções que eu tenho sobre tal realização, eu descrio, POD-POC. Você vai fazer só isso, tá bom? E isso a gente vai trabalhar na lei da atração, tá? Porque tudo está envolto sobre o quanto estamos dispostos a receber. Não tem a ver com ter ou não ter. Isso já existe. Se isso já existe nessa realidade, já existe no mundo, já existe na vida de outras pessoas, isso também já existe na sua. Só que tudo isso que a gente falou anteriormente, ponto de vista, julgamento, definição, aquilo que a gente acha que é relevante, o que não é o que está evitando a gente de receber essa nova realidade. E é muito engraçado que é a gente fazer isso e é a gente soltar, né?
Quando eu fiz a viagem ano passado para a Europa, que eu fui lá em Veneza, que era um dos meus sonhos, assim, de criança, né? Eu costumo falar que eu não tinha muito sonho, não, gente. Eu não tinha muito esse negócio de sonho, não, porque eu achava que, né? Isso não é pra mim, não. Isso é pra quem tem dinheiro. Eu achava isso. Só que essa viagem da Veneza surgiu, assim, a gente foi pra outros lugares, e aí o Diego falou, a gente podia passar por Veneza e tal. E aí me acendeu aquela chama, eu falei, podia ser. E a gente fez essa viagem, foi maravilhoso, foi incrível. Quando eu cheguei em casa, eu tenho uma caixinha e eu me lembrei dessa caixinha. Eu nem me lembrava disso. Que eu fui abrir essa caixinha, tinha foto exatamente lá daquele rio, lá de Veneza, daquela gôndola, e tinha foto dentro dessa caixinha de realização dos sonhos que eu fiz em 2020. Eu fiz essa viagem ano passado, em 2022. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, uau. Uau. Porque eu simplesmente tinha feito e eu não busquei, eu não fiquei mais olhando, eu entreguei pro universo, entendeu? E aí quando eu vi que estava conectado com a mesma energia que um dia lá atrás eu tinha visualizado, eu me dediquei, eu investi a minha energia, eu coloquei aquilo ali, eu disse pro universo, eu vou realizar, isso já existe no meu campo, eu realizei. E daí é a gente fazer essa lista e não se preocupar com como. E isso era na época que eu fazia com imagens. A lista eu faço desde o ano passado. E não precisa ser um dia específico do ano para você fazer isso, não, gente. Você pode fazer isso o tempo todo. Surgiu agora um desejo, uma realização, algo que você gostaria na sua vida, vai lá e escreve. Escreve aquilo ali, tá? Olha para aquilo. Se torne consciente. Perceba quais as energias estão impedindo você de realizar aquilo. Por que você ainda não realizou? Lembra dos motivos serem verdadeiros, leves, claros para você? Olha para isso, tá? E vai limpando. Quando eu tava nessa viagem agora, mais uma vez, né, que eu viajei e tal, que pra mim era impossível, pra mim a definição era uma viagem por ano. E eu viajei com 7 meses, né, da outra viagem, enfim. E daí, nessa viagem, eu tenho uma cliente maravilhosa, que é uma amiga minha já. Ela me mandou um print da lista que eu coloquei no final do ano, que me perguntaram aqui, fizeram uma pergunta se eu fazia mapa dos sonhos, né, na virada do ano. E eu falei que eu não gosto muito de ficar colocando esses objetivos pro ano seguinte. E de fato eu não gosto. Já me senti muito errada por isso, mas hoje eu percebo que é o que funciona pra mim. E daí eu intencionei aqui numa listinha o que eu gostaria. Fazer mais uma viagem, fazer mais um curso, nananã. Eu tava nessa viagem, eu tava na Capadócia, inclusive. Foi até no dia que eu voei de balão, que eu tava conversando com ela. Ela pegou essa lista, esse print desse dia que eu nem tinha mais, eu nem lembrava. E me mandou. Olha só, eu já dei o tique do que você já realizou. E ela tinha dado tique em tudo, porque eu já tinha realizado tudo de fato. E faltava o curso de inglês, que eu já tô fazendo, né, online. E eu falei pra ela, olha, o curso de inglês eu também já estou fazendo. E daí aquilo eu falei assim, gente, como que é interessante isso, esse negócio funciona mesmo. E aí, desde então, eu comecei a fazer essas listas e faço, né? Tem um bloco de notas, eu vou lá e coloco. Então, é você, a sua parte, né? Vou colocar como obrigação, mas a sua parte é só você escolher. A sua parte é só isso. Jéssica, mas é só isso? É só isso. É só isso. É simples, né? Mas se você quiser, eu posso te passar uma fórmula mágica inalcançável, tá bom? Mas é só isso. É só você escolher e você colocar aquilo que é verdadeiro pra você. Não é pro seu pai, pra sua mãe, pro seu marido, pro cachorro, pro papagaio, periquito, pro seu filho. É pra você. Coloque na lista tudo que for verdadeiro pra você e direcione a sua energia. Universo, o que se requer para eu realizar isso? O que eu posso ser, fazer, criar, gerar, instituir para atualizar essa realidade na minha vida? Todos os julgamentos, definições, pontos de vista que eu estou usando, que estão evitando eu receber de tudo isso aqui, dessa realidade, tudo que isso é, tudo que isso representa, eu destruo, descrio agora. É só isso, pode POC, tá? A Magá colocou aqui, eu resido hoje no bairro onde eu escrevi que desejava morar em 2020, inclusive a manifestação foi muito melhor. Sim, sim. E olha só, gente, o que mais é possível? O que mais é possível? E aí, quando a gente vai parando para perceber, e tem até uma frase muito clichê que as pessoas falam, né? Como é que é? É uma frase parecida com isso aqui que vocês vão lembrar, que é assim, eu me lembro muito tempo que eu orei para as coisas que eu tenho hoje. Acho que é meio assim, essa frase, né? E daí, quando a gente muitas vezes nem tem clareza que a gente já realiza os nossos sonhos,
É você parar e perceber isso, nesses pequenos detalhes aí, ó. Sabe o que eu falava? Agora que a Magá falou, me remeteu isso. Eu falava quando eu era criança que eu tinha muita vontade de morar numa rua sem saída. Porque, primeiro, gente, que eu não gosto de fluxo de gente, né? Isso já é uma coisa bem clara. Eu não gosto muito de barulho, de vizinho barulhento, essas coisas, né? E eu queria muito morar numa rua sem saída. E daí, hoje eu moro numa rua sem saída. E eu tava me lembrando disso esses dias. Que eu falei assim, nossa, eu moro numa rua sem saída. Que era algo que eu sempre falava. Então, para analisar a sua vida hoje. Para perceber o quanto que você já criou em cima daquilo que você falou lá atrás. Você já criou muitas e muitas coisas. Só que você, às vezes, ainda nem tá consciente, nem percebeu da sua capacidade, entendeu? Ela falou, eu anoto tudo em um caderno. Em poucos dias achei esse caderninho. Sim, é muito bacana, né? É muito legal a gente anotar. Sim, é muito interessante, gente, mas sempre pedindo ao universo para que se atualize o que for verdadeiro para você, tá? Porque senão você vai anotar nesse seu caderno, igual a Magá falou, né? Ou no bloco de notas, ou que seja por imagens, que seja de qualquer forma. E você pode olhar daqui a alguns anos e olhar assim, nossa, nem realizei tal coisa. Mas isso que você não realizou de verdade é relevante para a sua vida? E aí a gente olhar e perceber isso. E se permitir também mudar o tempo todo, né? A Niele colocou aqui, né, que o objetivo dela é viajar, né? É o que ela já vai fazer agora. Mais disso, universo. Mas ela pode chegar, perceber mês que vem, ano que vem, não sei, que não faz sentido isso pra ela, querer voltar ou querer ficar em um lugar só e mudar, entendeu? Então, enquanto a gente também não se permite mudar os nossos objetivos, não, coloquei isso lá, agora eu tenho que carregar isso até o final. Não, a cada 10 segundos você pode fazer uma nova escolha. E aí é você ir percebendo o que está fazendo sentido na sua vida, você mantém na sua realidade. O que não tá, universo, qual é a escolha disponível aqui que eu posso fazer agora? Demanda, entendeu? A pergunta sempre vai abrir uma possibilidade diferente. E aí tá. Agora, por último, o que eu gostaria que vocês fizessem, por último, né? Toda hora, tô por último. Nós já falamos de tudo antes, falamos dessas 3 vias que a gente tem, né, para dizer para o universo ali que estamos nessa escolha de realizar os nossos sonhos, que pode ser lista, pode ser mapa, é muito importante isso. E a gente tem também em Axis os fluxos de energia. E o que é o fluxo de energia? É você olhar para as coisas que você colocou lá, desses seus objetivos, e você direcionar uma energia para isso, tá bom? E direcionar uma energia, gente, é como se você fosse pedir ao universo. A gente vai fazer aqui agora no final, né? Que eu já falei, a beça. Mas você vai pedir ao universo para que as energias disponíveis no planeta Terra contribuam com você nessa realização. É só isso, tá? Esse é o fluxo de energia. É você demandar energia para essa realização. E quando a gente fala de energia, percebe que não é um planejamento? Percebem que não tem uma forma, uma estrutura? Percebem que não tem a ver com dinheiro? Isso está ao alcance de todos nós. Quem aí não pode parar 1 minuto por dia e direcionar a sua energia para essa realização? Então, qual é a escolha que a gente está fazendo, né? Então, o fluxo de energia ele serve exatamente para isso. Tem uma explicaçãozinha aqui também do fluxo de energia. Não tem aqui não separei. Mas é basicamente isso que a gente vai fazer agora, que é a gente demandar para o universo as energias disponíveis para a realização, tá? E eu vou convidar vocês agora para fechar os olhos, quem puder. Quem não puder, tudo certo também, não precisa. Quem tá chegando agora, gente, voltem lá nessa live que a gente falou sobre sonhos, foi bem bacana, tá bom? Antes da gente também fazer o fluxo de energia, eu quero dizer o seguinte para vocês. As barras, elas podem mudar, reprogramar, desprogramar, limpar todos esses pontos de vista e definição, tá? Que a gente tem, que a gente aprendeu que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim. Então, se você deseja ter mais clareza, se tornar mais consciente, mais presente com a sua vida, corra suas barras. Corra suas barras. Isso é muito, muito bom também. É uma das ferramentas, né, que trazem essa possibilidade. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, quem puder. Quem não puder, só faça a escolha de receber dessa energia. E a gente vai criar esse fluxo. Ai,
como pode melhorar ainda mais, universo? O que mais é possível além dos nossos sonhos mais loucos? E se você pudesse ser a louca da realização dos sonhos, o que você escolheria agora? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com o planeta Terra, vamos nos conectar com cada pessoa que está aqui presente, quem vai assistir depois, quem está assistindo agora. Vamos nos conectar com tudo que foi falado aqui hoje. Percebam a energia. Tudo o que se requer no seu universo é que você perceba a energia. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Dá um comando para o seu corpinho para você expandir. Expandir o seu ser para todas as direções. Não comprime seu corpinho, não. Você está se comprimindo hoje em vários problemas, desafios, obstáculos que você definiu e você está julgando que você está passando, mas... E se você pudesse reconhecer que você é muito maior do que isso? Não comprima o seu corpo. O que você está definindo na sua realidade hoje, que é relevante e que está fazendo você ir para o errado de você? E se você pudesse agora, num passe de mágicas, demandar ao universo que destrua e descrie todos os pontos de vista e definições que você tem sobre as pessoas, sobre os lugares que são relevantes para você? Qual é o significado dos teus sonhos? Quem você vai ser quando você realizar esses sonhos? Quem você tem evitado ser? Quem você está evitando ser? Que se você fosse, criaria total facilidade com todas essas realizações. Se conecta agora, do dedão do pé até o topo da sua cabeça, com tudo que se requer para que você realize isso. Se conecta agora com todos os seus planos, até aqueles mais absurdos que você muitas vezes nem tem coragem de falar porque você acha que nem é possível na sua realidade. Eu gostaria que você colocasse todos eles em uma bola de energia bem à sua frente. Quais são os seus planos, seus objetivos? E se você não tem, qual é a sua vontade hoje? O que você está julgando que se você tivesse, você seria mais feliz? O que diverte você nessa vida? O que te traz diversão? Esse seria um caminho para te fazer feliz? Coloque também na sua bola de energia. Quais são as pessoas que você ama ter por perto, que fazem parte da sua vida hoje, que contribuem para você? Coloque na sua bola de energia. Quais são as possibilidades que você nem tem clareza que existem para você realizar os seus sonhos? Coloque na sua energia. Coloque na sua bola de energia. Quem são as pessoas que vão contribuir com você para realizar esses sonhos? Universo, quais são as fontes disponíveis para eu atualizar isso na minha realidade? O que se requer para eu atualizar isso na minha realidade? E se vier qualquer sentimento, qualquer energia de que é difícil, de que isso é um problema, que é um obstáculo, que é um desafio e de que te falta,
A quem pertence isso? Tudo que impede você de perceber o ser mágico, milagroso que você é na sua vida, eu descrevo agora. POC. Direcione uma energia vindo bem do meio do seu peito, lá do timo, para sua bola de energia à sua frente. Se conecta agora com a energia do planeta Terra. O que está disponível para você na natureza, que pode ser uma contribuição para a sua bola de energia da realização. Se conecta agora com a abundância que tem no planeta Terra, com a natureza, para a sua bola de energia. Se conecta agora com todo o dinheiro disponível. Dinheiro que seja moeda, que seja de papel, ouro, joias, diamantes, cupons de desconto, voucher. Tudo que pode ser uma possibilidade de contribuição financeira na sua bola de energia. Puxa agora massivamente tudo que está disponível para você. Toda a riqueza. Que você nem tem clareza de onde vai vir. Puxa. Só dá o comando. O que se requer para você atualizar isso na sua realidade? Eu demando ao universo a realização de todos os meus sonhos, de todos os meus desejos e de todas as minhas vontades. Assim é. Pega essa bola de energia agora, bem à sua frente, com todos os seus sonhos, seus projetos, seus planos. E você vai expandir junto com o seu ser essa bola de energia. Mesmo que você nem saiba como. Pegue essa bola agora e expanda para todas as direções. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Além de onde os seus olhos alcançam. Expanda. Flua a energia junto com ela. E agora, com toda a energia vindo do seu coração, você vai explodir a sua bola de energia com todos os seus sonhos pelo planeta Terra, deixando pedaços da sua bola de energia espalhados pelo planeta, deixando para que pessoas que vão ser contribuição com você, lugares, situações que vão ser contribuição na sua realização, possam chegar até você de forma mais inesperada. O que se requer para isso ser atualizado em sua vida? E agora, em todo o seu ser, você percebe uma atualização. E você se abre para receber das infinitas possibilidades. Você se abre para receber de tudo e de todos. E o que mais é possível que você ainda não considerou? Faça uma respiração bem profunda e lenta. E quando se sentir preparada, você pode abrir os seus olhos. Nossa, fui lá longe, tô levíssima. E aí, amores? Vocês estão por aí? Quem acompanhou? Gente, o quanto é interessante a gente ter clareza, né, do que gostaríamos de realizar. E sabe que na minha bola de energia não veio nada daquilo que eu tenho falado? Ai, gente, como pode melhorar, né, universo? Não veio nada, gente, nada, assim, das coisas que eu defini. E eu vou falar uma coisa pra vocês, né, até sobre o meu negócio mesmo, que
Eu tô muito nessa energia de demitir pessoas, né? Falei isso pra uma cliente, ela adorou. E demitir pessoas, na verdade, é reconhecer o que faz sentido pra mim, inclusive do marketing, né? De todo esse negócio aqui do Instagram e tal. E, gente, não veio nada disso na minha bola. Vieram outras coisas que eu gostaria de realizar e não veio nada disso. Então é isso, né? É o que a gente está investindo de energia, que a gente está tornando significante, que não é, né? Relevante na nossa vida. Muito maravilhoso, maravilhoso. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, limpeza de crenças, muito bom. É isso, meninas. Estejam presentes com a vida de vocês. Façam mais vezes isso, né? Sempre que o negócio estiver pegando aí, demanda pro corpinho, faça uma pergunta. Como pode melhorar ainda mais, né? É isso. E ó, só por hoje eu vou fazer a minha escolha. Só por hoje, tá bom? Gratidão pela vida de vocês, gratidão pela presença aqui. Eu demando ao universo que nos torne cada vez mais conscientes da nossa realização, tá bom? E como pode melhorar ainda mais, tá? Ó, um beijo no coração de vocês, gratidão. Semana que vem a gente se vê, vou estar em um lugar diferente, mas vou abrir aqui a live, possivelmente nesse horário, né, de 8h30, mas eu falo com vocês antes, tá bom? Pra gente criar mais juntas, e o que mais é possível, né? O que criaremos juntas que não criamos separadas, tá? Sempre na perguntinha. Gratidão, tá bom, amores? Beijo, ótima quarta-feira pra vocês.